Hare Krishna! Bom dia, pessoal! Bom dia, Rio de Janeiro! Bom dia, Brasil! Itaigora Pramanandi Hari Haribo! Jaya Gato Baladeva Subhada Maharani! Shishigo Nitai Nataraj Ki Jai! Itaigora Pramanandi Haribo! Então vamos continuar a leitura transcendental aqui do Srimad Bhagavatam. Nós estamos no terceiro canto, quinto capítulo. Tá? Hoje serão os versos 30 e 31. Canta um pouquinho então. Jayorada Madhava Kunja Bihari. Jayorada Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavallabha Girivaradari. Gopi Janavallabha Girivaradari. Yashodanandanam Braja Janaranjanam Yashodanandanam Braja Janaranjanam Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shila Prabhupada Nitai Gora Haribo 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 Nitai Gora Haribo Ora Bemanadi Hari Haribo. Então, vamos à leitura então do Srimad Bhagavatam. Nós estamos no terceiro canto, quinto capítulo, versos 30 e 31. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aham Tattvad Vikurvanam Mano Vaikarikat Abut Vaikarikastaye Deva Artha Divyagyanam Yatha. Tradução e significado da autor de Graça Shila Prabhupada. Tradução é a seguinte: o falso ego se transforma na mente pela interação com o modo da bondade. Interessante esse ponto, né? A mente vem do modo da bondade. O falso ego se transforma na mente pela interação com o modo da bondade. Todos os semideuses que controlam o mundo fenomenal também são produtos do mesmo princípio, a saber, a interação do falso ego com o modo da bondade. Significado aqui: o falso ego, interagindo com os diferentes modos da natureza material, é a fonte de todos os materiais do mundo fenomenal. Vamos ler o próximo verso também, que esse cara é pequenininho. Verso 31. Taija saninjani eva gyanam karma mayani cha. Verso pequenininho também. Tradução é a seguinte: os sentidos são certamente produtos do modo da paixão no falso ego. E em razão disso, o conhecimento filosófico, especulativo e as atividades frutivas são predominantemente produtos do modo da paixão. Estamos vendo aqui que a especulação vem da inteligência. E a especulação filosófica é da inteligência, né? Fala que é do modo da paixão. Vamos ver. Significado aqui. A função principal do falso ego é o ateísmo. Aqui o papai já começou já detonando já, né? A função principal do falso ego é o ateísmo. Quando uma pessoa se esquece de sua posição constitucional como uma parte integrante eternamente subordinada à suprema personalidade de Deus, que quer ser feliz independentemente, ela funciona basicamente de duas maneiras. Primeiro, ela tenta agir furtivamente para obter lucro pessoal ou gozo dos sentidos. E após tentar essas atividades furtivas por um período considerável, ela, ao se frustrar,
torna-se um especulador filosófico e pensa que está no mesmo nível que Deus. Essa ideia falsa de se tornar uno com o Senhor é a última armadilha da energia ilusória. Quem enreda a entidade viva no cativeiro do esquecimento sob o encanto do falso ego. A última armadilha de Maia. A pessoa achar que é uno com Deus, que é igual a Deus. A melhor forma de libertar-se das garras do falso ego é abandonar o hábito da especulação filosófica relativa à verdade absoluta. Deve-se entender definitivamente que a verdade absoluta não é compreendida de forma alguma através das especulações filosóficas da egoísta pessoa imperfeita. A verdade absoluta, ou a suprema personalidade de Deus, é compreendida ouvindo-se sobre ele com toda a submissão e amor de uma autoridade fidedigna, que seja um representante dos 12 grandes autoridades mencionadas no Srimad Bhagavatam. É unicamente por esse esforço que se pode conquistar a energia ilusória do Senhor, embora para os outros ela seja insuperável, como se menciona na Bhagavad Gita 7.14. Né? Maivihe Shagunamai Mama Maya Duratya. É insuperável a energia ilusória. Mas Maya Vadia Prapadante, Maya Mitam Tarante. Mas se você se rende a Cristo, se conquista. Parece uma contradição, né? Mas é isso mesmo. Então tem muito ponto importante aqui para se falar. Muita coisa boa aqui para se falar. Om Gyana Timiranda Syagana Jana Shalakaya Chakshuru Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Hridayananda Goswami Chinamini Namaste Guru Hamsaya Paramananda Mira Se Prabhupada Pramodai Sasidantanashi. Então, aqui, esse ponto importante aqui. Primeiro, que a mente vem da bondade e a inteligência vem da paixão. A gente acha como é isso, né? Porque em última análise, porque no plano espiritual, a mente, originalmente, tudo é feito para atuar na plataforma espiritual, né? Não vamos falar sobre isso também, que o problema é todo falso ego, né? Mas, originalmente, nós, entidades vivas, nós somos servos eternos de Krishna. Né? Não como algumas pessoas dizem, né? Até devotos pensam nisso, né? Que nós nunca tivemos com Krishna. Esse é um desvio filosófico. Esse é um desvio filosófico. Nós nunca tivemos com Krishna. Prabhupada nunca falou isso. Prabhupada já falou isso uma vez, que nunca tivemos com Krishna. Ele falou, de volta ao lar, de volta ao Supremo. De volta, ninguém volta. Voltar, e novamente, né? Ninguém volta para um lugar de onde você nunca esteve. Né? O próprio português está bem claro aí, né? De volta ao lar, de volta ao Supremo. Né? De voltar para o mundo espiritual. Porque, na realidade, Krishna fala, só tem duas coisas, né? A Sat e a Sat. As coisas eternas e coisas temporárias. Você fala na Bhagavad Gita, né? Que na Sato Vidyate Bhavo, na Bhavo Vidyate Sataha. O Bayopi tu ati dançar, esqueci. Que a pessoa, Darshibi, a pessoa, ela consegue ver a diferença. Que as coisas eternas, elas nunca interrompem. E as coisas temporárias, elas não têm existência substancial. Então, só tem duas coisas. As coisas que sempre existiram e sempre vão existir, isso é eterna, espiritual. E as coisas que são temporárias, que é a manifestação material, né? As formas materiais. Inclusive, a própria energia material também é eterna, porque é uma energia de Krishna. A energia material originalmente é eterna, é uma energia de Krishna. Mas, porém, pela interação, né, quando Krishna lança o olhar na energia material, ele fecunda, pela interação do olhar de Krishna, aí os três modos da natureza vão agindo, né? E pela interação dos três modos com o tempo também, o olhar de Krishna, aí começa a coisa acontecer. Aí começa a acontecer passado, presente, futuro, e aí começa o mundo material se manifestar. Né? Daí,
né? A criação original é feita por Krishna, com o olhar dele. Então, o que já fala é que as coisas eternas sempre existiram e as coisas temporárias nunca existiram realmente. E ele fala que nós, entidades vivas, ele fala assim, Bhumiya po nalo vayu kama no buddhi vatya ahankarai tyane bina prakriti asada. Apareyam itastuanayam, fala, Bhumiya, a terra, a água, fogo, ar, esses elementos materiais são minha energia material temporária, já, são energia inferior. Mas tem uma outra energia que são entidades vivas, nós somos nós. Então nós somos entidades vivas, eternas, como Krishna. Como Krishna é eterno, também somos eternos. Então, se nós somos eternos, como como o Sr. Chaitanya falou, né? De Vera Swarupa Raya Krishnera Nityarasa. Nós somos servos eternos de Krishna. Além de sermos eternos, nós somos servos eternos de Krishna. Eternos. O que é eterno? Nunca teve um tempo que começou, nunca vai ter um tempo que terminar. E como é que nós servimos a Krishna? Eternamente? Como é que é? É só uma luz? Servindo a luz maior? Não. No plano espiritual nós temos uma forma. Nossa forma original chama Swarupa Siddhi, que a perfeição é alcançar essa forma, né? Essa forma original. Krishna relaciona com pessoas, ele interage, assim como ele interage com os golpes, com os vaqueirinhos, com os bezerrinhos, animais, né? Ele interage de forma pessoal. Então, tem o mundo material, Prabhupada fala que a composição química do mundo espiritual é Satchit Ananda, ele fala a composição química. Assim como aqui tem carbono, hidrogênio, oxigênio, né, metano, assim, metano não, carbono, hidrogênio, oxigênio, níquel, o que você quer imaginar, qualquer elemento, enxofre, qualquer elemento material, ferro, né? Tudo é formado disso, né? Essa interação nisso. Mas no mundo espiritual tudo é formado de Satchidananda, tem a composição química, eternidade, conhecimento e bem-aventurança, lá tudo é eterno. E nós somos do mundo, e nós temos um corpo eterno, tá? Então falar que nós nunca tivemos com Krishna é uma especulação da pior qualidade, porque aí você está criando uma terceira coisa, porque o eterno nunca teve começo e nunca vai ter fim, né? Isso é o eterno, nós somos eternos, a entidade viva eterna, e nós somos servos eternos de Krishna, tá? E o temporário é essa manifestação material, que ela é criada, mantida e aniquilada, né? Assim, repetidamente. Essa é a temporalidade, as formas materiais, né? Como falei, até a energia material original, ela é eterna, né? Mas as formas, a combinação que é temporária. Então, esse corpo material nosso é temporário, nós sabemos isso. Essa personalidade nossa é temporária. O falso ego, vamos falar sobre isso também, falso ego, o famoso falso ego. Então, falar que nós nunca tivemos com Krishna significa que nós nunca tivemos com Krishna, então nós nunca tivemos um corpo espiritual, no mundo espiritual, porque nunca tivemos com Krishna. Entende? Então, se Krishna nos criou com um corpo, que nunca tivemos, como é que Krishna nos criou com um corpo? Para quê? E por que não? Porque nós estamos aqui pelo livre-arbítrio, né? Essa Bíblia diz, nós temos livre-arbítrio. Por que nós escolhemos vir para cá sem conhecer Krishna? Né? Como é que nós escolhemos vir para o mundo material temporário sem saber a outra opção que é ficar com Krishna? Né? Não tem lógica isso. Então, então o que o pessoal explica é o seguinte, que nós estávamos em algum lugar, que eles chamam de Tatasta Shakti, que eles falam que Tatasta Shakti nem é um lugar, é uma categoria, é outra especulação. Então, a gente estava dentro de Mahavishnu, mas é outra especulação, porque quem está dentro de Mahavishnu são as almas da criação anterior. Nós estivemos dentro de Mahavishnu, porque nós estamos aqui nesse mundo material, não há muitas encarnações, mas há muitas criações cósmicas. Tudo é criado, milhões de formas, trilhões de anos ficamos aqui, e nós não conseguimos sair daqui ainda. Por isso nós chamamos de Nityabadas, tem que estar aqui tanto tempo. Então entramos no corpo Mahavishnu, então normalmente é criado. Ele lança as entidades vivas no mundo material. Então, tem essa especulação. Então falar que nós nunca tivemos com Krishna, nós não tivemos um corpo espiritual, nunca tivemos com Krishna. Então, o corpo material espiritual é criado e ele vai existir eternamente. Então essa é outra categoria, que é um semi-eterno. Né? Semi-eterno. Como tem na matemática, né? Tem o infinito e tem o semi-infinito. Então o zero, você tem uma reta infinita, dos dois lados, negativo e positivo. Você coloca o zero no meio, ponto, né? Então tem o semi-infinito positivo e o semi-infinito negativo. Então eles falam que nós fomos criados, então o corpo material é manifesto, e aí ele vai existir no mundo espiritual quando alcançarmos a perfeição eternamente.
Então isso é uma especulação, porque é uma outra categoria que não existia, começa a existir agora e vai existir eternamente. Então isso é furada, fria. Então, o ponto importante é que tá falando, o papai fala, começa falando aqui que o problema todo é o falso ego. Falso ego. Né? Como é explicado, né? Assim, o falso ego. Que já fala na Bhagavad Gita, né? Que a ajuda da mente a pessoa deve libertar-se e não degradar-se. A mente é amiga da alma condicionada e também sua inimiga. Que já fala isso. A mente controlada é a melhor amiga. A mente descontrolada é o pior inimigo. Que já fala, o eu é amigo daquele eu, mediante o qual apenas o eu se conquista. A tradução filosófica, a tradução bem técnica, dada pelo meu mestre espiritual. Nós temos muitos eus, né? Eus. Porque depende do seu estado de consciência. Então, os Vedas, falam de Aham, Atma, a palavra Atma. A palavra Atma, ela pode significar tanta coisa. Primeiro, o mais elevado é a alma. Nós somos a Atma, que separa a Atma, né? Mas a Atma também, às vezes, se refere à inteligência, que a pessoa está no nível intelectual. Né? Ela não está no nível transcendental, intelectual. Então, o Atma... Então, a mente, às vezes, nos Bhagavad Gita aqui, você vê lá, Bandhu Atmatmanastasya, fala, com a mente, ele traduz a palavra Atma como mente também. Porque às vezes nós estamos no plano mental. Então, a mente a Atma também é a mente. E por fim, a Atma é o corpo. Quando você está na corpórea total, o seu eu sou eu, cara. Não é assim, cara. Fala, sou ego. Eu sou brasileiro, eu sou mineiro, eu sou paulista, eu sou carioca, eu sou o quê? Eu sou indiano, americano. Isso é falso ego, arranca, né? Nós somos. Então nós temos muitos eus. Então o que você está falando aqui, ó? Aquele que o eu é amigo daquele eu mediante o qual apenas o eu se conquista. Então, a mente controlada, né, é amigo do eu espiritual, mediante o qual apenas o eu se conquista. Quando a mente está controlada, ela se torna um amigo da alma. Né? Sim? E quando a mente está... Agora, o mesmo eu pode atuar como inimigo devido à inimizade do não eu. Olha só. Mas esse mesmo eu pode se tornar inimigo devido à inimizade do não eu. O que é não eu? O não eu é o falso ego. Essa falsa personalidade. Então, como falou aqui no começo, o falso ego é a função dele. O falso ego está aqui para detonar todo mundo. Né? O falso ego é para acabar com a função principal do falso ego é o ateísmo. A função do falso ego é o ateísmo. Porque para nós virmos esse mundo material, nós tivemos que abandonar a companhia de Krishna, não é isso? Tivemos que abandonar a companhia de Krishna. E como é que você abandona a companhia de Krishna se você não esquece de Krishna? Como é que você está lembrando de Krishna, lembrando sua forma espiritual e vem para o mundo material? Como é que você vai conseguir viver aqui? Não vai conseguir. Para você experimentar, nós decidimos, eu quero conhecer o que é ficar separado de Krishna. Então, Krishna não quer. Tá bom, então vai. E aí, a primeira coisa que você recebe, a primeira roupinha que você recebe chama falso ego. Que você esquece que você é uma alma espiritual eterna e você passa a se identificar com tudo mais. Né? Inclusive com o falso ego. O falso ego faz você identificar com esse mundo. Entende? Aí começa sutilmente, né? Você começa a se identificar com esse mundo. E até você virar um verme no excremento, imagina para falar. A pessoa pode virar um verme no excremento, ele acha que ele é o desfrutador supremo, está lá no meio do excremento e desfrutando. Então, assim, falso ego. Então, isso é inimizade. Então, o falso eu, né? Por isso que é o problema, o falso ego. Então, como é que fala aqui? Outro verso é o seguinte: para os indivíduos pacíficos que conquistam o eu, conquista a mente, né? O eu superior é plenamente estabelecido perante o frio, calor, alegria e tristeza, bem como na honra e desonra. Então, esse eu que está falando aqui por último agora é a mente. Quando você consegue conquistar a mente, você pode ouvir o super eu, que é Krishna, Paramatma, ouvir no coração. Então aí você
fica pacífico, né, realmente. Aí a pessoa que consegue controlar a mente, consegue realizar, ouvir Krishna no coração, para ele tanto faz mais, né? Calor, frio, amiga, amizade, se está honra, desonra. Porque ele sabe que todas essas coisas, frio, calor, é o corpo que está sofrendo, os sentidos, né? Ou então, a pessoa está te honrando, te louvando, você é incrível, então você é um patife. Honra e desonra, tudo é referente a essa personalidade. E a pessoa autorrealizada, que alcançou o superior, que já realizou Krishna no coração, ele fica indiferente. Está sendo elogiado, sendo criticado. Ele sabe que as pessoas estão vendo o seu corpo, a sua personalidade. Ah, você é um cara muito chato. Está criticando a sua personalidade, né? Então a pessoa, desculpa aí, cara, desculpa aí, foi mal. Mas a pessoa que está iluminada, ela não se identifica. Né? Então, o problema seríssimo está aí, que a pessoa não se identifica, né? Agora, outro ponto importante que eu queria falar aqui é sobre a especulação filosófica, né? Assim? Que o Prabhupada fala aqui no significado que as pessoas começam. Primeiro ela quer desfrutar. Tenta desfrutar e não consegue. E aí ela vai. Ela vai, não, eu sou uno com Deus, eu sou igual a Deus. Nós somos um. Aí a pessoa fica, eu sou Deus. Então, o Prabhupada fala aqui que essa última armadilha de Maya, que a pessoa achar que ela é una com Krishna, em todos os aspectos. No sentido, nós somos, né, energia espiritual. Como falei, nós somos eternos como Krishna. Satchidananda, mas Krishna é ilimitado, nós somos diminutos. Então, a centelha, ela achar que ela é igual a Deus em todos os aspectos. Então, essa última armadilha de Maya, que a pessoa não precisa se render, você já é Deus. Assim falam os Mayavadis, né, eles ficam rindo das pessoas. Se render, para que se render, cara? Você é Deus, render você mesmo, que negócio é esse? Então, tem uma especulação filosófica. Então, e aí eles ficam especulando filosoficamente para tentar entender a verdade através da especulação filosófica. E Prabhupada detona esse aqui, fala isso aqui. Como é que você, com sentidos imperfeitos, você vai conseguir compreender a verdade absoluta? Porque, como sabemos, né? No mundo material, a alma condicionada, ela tem 4 defeitos, né? Primeiro, é certo que comete erros, como o ditado famoso, né? Errar é humano. Desculpa, errei, né? Todo mundo erra, errar é humano. É certo que comete erro. Segundo, tem sentidos imperfeitos. Não é assim? Você olha para uma coisa, mas você confunde. Você confunde uma coisa com a outra. Uma corda, confundir uma corda com uma cobra, né? O sentido não consegue ver. Não, essa é outra coisa. O sentido imperfeito significa, se a luz apaga, você não consegue ver nada. Você fala, eu estou vendo, eu quero ver com meus olhos. Mas se não tem luz, não tem sol, você não consegue ver um palmo na frente do seu nariz, assim, você não consegue ver nada. Então, qual a função dos seus sentidos? São imperfeitos. Outra coisa nós somos sujeitos à ilusão. É isso que eu falei. Aí que é o ponto. Confundir uma cobra com uma corda. Você vê, mas você está sujeito à ilusão. As coisas materiais parecem que uma coisa é a outra, né? A sua miragem, por exemplo. O animal está sedento no deserto, o sol está tão quente que fica fervilhando. O horizonte parece que tem fogo, né? Então parece que miragem, a pessoa começa a ver água no deserto, imagina. Né? Fica lá tremendo, acho que está tremendo o horizonte. Às vezes o animal confunde que aquilo é uma água e vai correndo atrás, vai mais para o deserto e morre de sede. Assim? Então, e por fim, né? Certo comete erros, sentidos imperfeitos, sujeito à ilusão, e por fim, propensão a enganar os outros. Imagina, nós temos sentidos imperfeitos, certo que cometemos erros, sujeito à ilusão, e a gente acha que eu sei. Então, por isso que o Prabhupada fala que essa especulação filosófica é inútil. Como é que você vai entender a verdade absoluta com o seu intelecto, com essa sua especulação filosófica? Mas aqui está falando aqui que você só pode entender isso se você se submete a um mestre espiritual, uma Rajana, né? Alguém que está na situação discipular, um representante de uma Rajana. E nós sabemos que Srila Prabhupada é esse representante, né? Eu achei um verso interessante, eu vi uma passagem, um comentário de Prabhupada interessante que eu até anotei aqui, ó. Prabhupada falando, esse é no 10º canto, Prabhupada fala assim, no 3º canto mesmo. Então vocês já leram isso aqui. Olha aqui. Isso aqui já foi lido para vocês aqui. Estou lendo isso no Mayapur TV, estou um pouco atrás de vocês. Nós somos mais
eles são mais avançados aqui no Rio. Fala, de um modo geral, os companheiros eternos do Senhor no céu espiritual não veem o mundo material. Às vezes eles vêm, entretanto, por ordem do Senhor, não para assumir algum cargo administrativo, mas para se associarem ao Senhor em pessoa ou propagarem a mensagem de Deus na sociedade humana. Esses representantes dotados de poder são chamados de Satyavesha Avatara, ou encarnações investidas de poder, do poder transcendental de um representante. É o que eu escrevi aqui, Srila Prabhupada falando de si mesmo. Ué. É um enviado que vem com a missão específica de propagar. Né? Prabhupada não é uma alma. Ele mesmo falou aí para meu mestre espiritual. Eu nunca esqueci de Krishna, nunca fiquei em Maia. Prabhupada falou isso, nunca fiquei em Maia. Então, quem nunca ficou em Maia, nunca esqueceu de Krishna, o que é? É um Nityasiddha. Esse é Prabhupada, né? Um representante que veio com essa missão de propagar. Né? Então, aí, e Prabhupada, nesse significado ele está falando, né? E nesse significado aqui ele fala diferente, ele fala assim, ó. Como é que fala? A especulação filosófica é inútil, né? Ninguém consegue entender a verdade de questão filosófica. A verdade absoluta, ou Deus, a suprema personalidade de Deus, só é compreendida ouvindo como ele, com toda submissão. Assim? Então, antes de falar o que eu ia falar no final aqui, então, tem uma piada, né? De um discípulo e o guru, o discípulo bem assim, fanático, cara fanático, né? Não usava inteligência, o guru falou para seguir, estou seguindo. Então, e aí, mas ele é muito lerdo, ele é muito, assim, não usava inteligência, esse é o ponto, não estava usando a inteligência. Não pode especular, então não vou usar a inteligência, né? E o guru andando no burro na frente e ele atrás. Aí de repente caiu o manto do guru e ele, no mundo da lua, passou. O guru, mas poxa, meu manto caiu, você não viu? Não prestei atenção. Pegou o manto. Andou mais um pouco, aí caiu o caderno de anotação do guru. Mas caiu e ele também não percebeu. O guru, mas puxa vida, cara. Você está aí, você é meu servo, você é o servo ou não é? Então, olha, tudo que cair do guru, eu sou seu guru. Tudo que cair aqui, alguma coisa cair, você pega e fala comigo, me entrega. Aí ele anotou. O que é, o Guru Maharaj, o que é, por exemplo? Se cair meu manto, se cair minha caneta, se cair meu caderno, se cair alguma coisa minha aí, você anota, cara. Você pega. E ele anotou. Aí ele anotou. Manto, caderno, né, as coisas do Guru. Aí andando mais para frente, andando, de repente o cavalo deu uma empinada e o Guru caiu. O Guru caiu. E o cavalo voltou ao normal e foi embora, o discípulo passou direto. O Guru, mas cara, eu caí aqui, você não vai me ajudar? O Guru Maharaj não está na lista. Tem manto, tem caderno, tem caneta, tem suas coisas, mas o senhor não está na lista. O cara tão tapado que ele não pegou nenhum Guru. Então aí, parece que são duas coisas, né? Você não deve especular filosoficamente, não deve usar especulação, mas também você não pode ser burro. Aí meu mestre espiritual, Hidananda Maharaj, perguntou para Prabhupada sobre isso. Como é que é isso, Prabhupada? Não podemos especular. Como é que não pode especular filosoficamente? Prabhupada, não. Essa especulação filosófica que está falando, nesse verso, por exemplo, aqui, é você tentar entender a verdade absoluta relativamente. Você está, no ponto relativo, tentar entender Deus, que é absoluto. Essa especulação, por mais que você especule filosoficamente, você não vai entender, não vai chegar a nada. O máximo que os especuladores chegam a entender que Brahman, né? Tudo é Brahman, assim? O Brahman, a compreensão do Brahman. Mas compreender a personalidade de Deus, jamais é. Então, mas agora é o ponto. Quando você entende que não é possível e você segue o que Krishna falou, está dividido para ir para Atena, para ir para Shrina, você se rende ao mestre espiritual, aí você, uma alma rendida, aí agora você tem que usar a inteligência para servir seu mestre espiritual. Como falei, o discípulo retardado não usava inteligência, só usava, só faz o que manda. O Guru caiu, não estava na lista, o Guru não pegou o Guru, olha que loucura, né? O cara que não usou inteligência. Então a Prabhupada falou que nós temos que usar, especular. Quando um devoto rendido ao Guru, ele tem que especular filosoficamente também.
Aí Prabhupada deu exemplo. Por exemplo, Krishna fala na Bhagavad Gita, eu sou o sabor da água. Então o Prabhupada fala, nós não podemos especular mentalmente. Nós temos que especular filosoficamente, usar inteligência. Mentalmente, assim, é você começar a duvidar. Krishna falou no Bhagavad Gita, eu sou o sabor da água. Você fala, será? Será que Krishna é o sabor da água? Então, se você duvidar de Krishna, como se Krishna é o sabor da água ou não, duvidar do mestre espiritual, ou duvidar das escrituras, aí é uma especulação mental pesada. Aí você está em Maya mesmo. Aí você está, né, você não está rendido ao Guru. Então, agora, se você está rendido ao mestre espiritual, né, às escrituras, especular filosoficamente, o Prabhupada falou que é você não duvidar, o Krishna falou sobre o sabor da água, não duvidar que Krishna é o sabor da água, mas não, especular como é que Krishna é o sabor da água, tentar entender. Aí você deve usar sua inteligência. Como é que Krishna é o sabor da água? Isso, aí você pode usar a inteligência. Você não está duvidando, você está querendo entender melhor. Para servir ao Guru, servir a Krishna, você tem que usar a inteligência, né? Krishna nos deu duas coisas, né? O coração, né? Onde estão as emoções, e o cérebro, onde está a inteligência. Nós temos que usar as duas coisas, não podemos usar só um. Como fazem os especuladores filosóficos, né? Eles ficam secos. Por isso que eles ficam rindo dos devotos. Pô, vocês são fanáticos, né? Como o próprio Prakashananda Sarasvati falou, Chaitanya Mahaprabhu. Você é um sannyasi, fica aí com os fanáticos dançando, que isso? O sannyasi tem que ficar estudando Vedanta, entendeu? Então, assim, especular filosoficamente, secamente, usar só a inteligência, não usar a emoção, aí você fica um cara seco, árido, aí não desperta a devoção, né? E outro ponto é o fanático, que não usa a inteligência, não usa as escrituras, só especula, vai na emoção, assim? Aí é o fanático. Então, tem que usar a inteligência e usar a emoção, as duas coisas, né? Como falou ali, a mente purificada e a inteligência. Porque a mente purificada, ela está no modo da bondade. A mente purificada está no modo, como ela vem, ela volta para a sua posição original. Que aí você, a mente que está lá, pensar, sentir, desejar, né? A mente purificada, ela vai pensar em Krishna. Ela vai sentir a emoção de estar servindo a Krishna, o êxtase. E vai desejar estar sempre com Krishna. Porque fica pegado, Krishna fala. Né? Como tem na descrição, né, do serviço devocional, né? Alo, Shadata, Taça do Sangha, Bhajana Kriya, Nista, Manartha Nivriti, Nista, Ruti, que depois a pessoa fica firme, ela experimenta um gosto, né? Ruti, aí ela fica, a taça, ela fica pegada, depois de Ruti vem tá Shakti, aí depois vem Bhava, emoções espirituais, aí vem Prema, amor puro, né? Então, o que eu quero dizer é que a mente purificada é o melhor amigo. O Krishna fala, é o melhor amigo, a mente purificada. Então, nós temos que purificar a nossa mente. Como é que purifica a mente? Seguindo as escrituras, seguindo o mestre espiritual, cantando uma boa japa, né? A mente, Krishna fala, a mente é sempre assim. Nós entendemos que nós não somos o corpo, não somos a mente, não somos a inteligência, nós somos a alma eterna, entendemos, somos devotos. Mas nós estamos dentro do corpo que está cheio de desejos ainda, né? Sendo influenciado pelo mundo, a mente também. E Krishna fala, de onde quer que a mente divague, você deve trazê-la de volta, minha querida mente. Porque a mente, ela não tem, a mente não raciocina, a mente só deseja, como uma criança. Eu quero porque quer, a mente quer, não tem lógica a mente. Ela não tem lógica, ela quer porque quer. Então, quando a pessoa está na plataforma mental, está correndo perigo, porque a mente, ela não usa inteligência. É como uma criança, né, maligna, que faz qualquer bagunça e não está raciocinando, olha as consequências. Entende? Então, nós temos que controlar a mente. E aí, a mente controlada, seguindo regras, seguindo a ordem do mestre espiritual, aí nós vamos, né, purificar a mente e vamos ficar livres. E ficar livre dos desejos materiais, outro erro também que os devotos acham, né? Eu não tenho acho que a perfeição, um devoto puro, não tem desejos materiais, não é isso que fala a escritura. Que já fala, Apurya manama chalapatistam samudama papa visham. Assim como o oceano está sempre sendo enchido e permanece sempre estável, aquele que tem a mente purificada, embora os desejos venham na cama caminho, ele não tenta satisfazer os desejos.
ele é como o oceano. Que é uma canção super alma, uma canção Krishna, ele é como o oceano. Embora os desejos venham para todo mundo. O corpo, quando estiver nesse mundo, tem desejos, mas não afeta, porque ele está em outra plataforma, outro nível de consciência. Então ele é como um oceano que está sempre sendo enchido, que permanece sempre estável. Então, não transborda. Então, assim, o Rupa Goswami também falou, Vacho vegam, manasako da vegam, divá vegam, daropasta vegam, é assim? Os impulsos, né? Vacho vegam, de falar, da mente, manako da ira, da língua, né? Divá, o daropasta e dos genitais. Fala, a pessoa que consegue controlar esses 6 impulsos, né? De falar, especulação mental, né? Da Kroda Vega, da ira, né? Kroda Vega, Dihua Vega, da língua tentar desfrutar, o estômago cheio e os órgãos genitais, né? Ela está qualificada para fazer discípulos em todo o mundo. Olha só, nega da instrução, primeiro verso, no segundo verso, né? Imagina, a pessoa, quer dizer, não é que não tem desejo, mas os desejos não afetam mais. Esse é o ponto. Não podemos ficar desesperado. Minha mente está desejando, não sei o quê. Mas não. Você tem que entender que você não é a mente, e muito menos aqueles desejos que a mente está inventando. Esse é o ponto. Pois nós temos que usar a inteligência nessa hora, né? Para controlar a mente. Porque a mente está ainda, quando a mente está esperneando, ela perde seu status. Ela fica abaixo de inteligência e ela fica tentando arrastar a inteligência para baixo. Krishna fala que a mente luxuriosa, ela tenta arrastar a inteligência e acaba conseguindo mesmo. E aí você começa a raciocinar de como satisfazer os desejos luxuriosos do corpo e da mente. Aí a inteligência fica subalternamente, porque a mente é muito forte. Mas então nós temos que regular os sentidos. Krishna fala. A gente não falou, mas Krishna, como é que eu vou controlar essa mente? Parar a mente é mais fácil parar o vento. Já realmente é difícil parar a mente. Krishna concordou com a Arjuna. Mas é possível pela prática constante, pelo desapego. Você tem que desapegar. A mente está desejando e falando, eu não sou essa mente, eu não sou esse corpo. Krishna, por favor, refugiar em Krishna. Em prática constante. Cantar sua japa, ler as escrituras, associar com os devotos, né? Servir o mestre espiritual, servir as deidades. Ocupar esse nível emocional. Nós temos que ocupar. Né? Como o Rupa Goswami fala, né? Sarvopadi vinir matuam Sarvopadi vinir muktam Tatparatena nirmalam. Nós temos que abandonar todas as designações, como eu falei, eu sou brasileiro, eu sou homem, eu sou mulher, sou isso, sou aquilo. Não são nada disso, nada disso. Né? Nada disso. Chamam padres. Sou casado, sou solteiro, sou grilhado, sou brahmachari, sou na sannyasi. Tudo é no plano material. Sarvopadi vinir muktam Tatparatena nirmalam. Nós temos que purificar essa tendência. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Uchate. Que serviço devocional é isso. Servir a Rishikesha, o Senhor dos sentidos, com nossos sentidos. Sevanam. Rishikena Rishikesha Sevanam significa servir a Krishna com nossos sentidos. E aí, nós vamos ficar livres e abandonando tudo que vem à mente e falar, não sou isso. E a gente tem que orar a Krishna pela proteção de Krishna. Krishna, por favor, me ajude, né? Orar a Gonitaya, orar a Jagannatha, orar o mestre espiritual, orar os devotos, pedir mesmo, Krishna vai dar. E quando você está cantando japa, você tem que cantar japa seriamente, você está com Krishna. A japa não é diferente de Krishna. Então, como falam os cristãos, né? Quando está cantando japa, você tem que estar chorando ao pé da cruz. Os cristãos falam isso, né? Quando você está assim, coisa difícil, pega o texto lá e fica rezando, né? Assim, fica joelho ao pé da cruz lá e rezando e chorando. Então nós temos que chorar ao pé da cruz mesmo, quando nós estamos falando com Krishna, porque só ele vai porque ele é Rishikesha. O devoto não usa o controle mecânico das posturas da yoga, da respiração, não usa isso para controlar a mente, ele se rende a Krishna, por favor, me controle minha mente, me ocupe em seu serviço devocional. Isso é o devoto. Assim ele consegue controlar a mente, não de outra maneira, não especulando. Tá certo? Então esse é o recado que eu queria dar para vocês hoje. Deixa eu ver aqui. O sol está batendo em mim, eu tenho que entrar aqui no Facebook. Está aqui no Facebook, aqui, do Rio de Janeiro. Vem aqui. Eu não estou conseguindo ver no computador aqui. Alternar. Vamos ver? Aqui.
Sentido pro Rio. Mas cadê essa aula? Desculpa aí. Vou chegar lá, vou chegar lá. Por que eu chego lá? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna. Tem que ver por aqui mesmo. O sol baixou agora, eu vou ver aqui. Então quem está aqui? O Thiago Bastos. Thiago. Antes do Thiago, quem chegou primeiro aqui foi o Marcos. Marcos Maria. Hare Krishna, Harimo Marcos. Isso que o Rio de Janeiro, desceu para Avioma. Jai Prabhu, reverências, Hare Krishna. O Ginter Rames, Hare Krishna, Harimo. Thiago Bastos. O Marcelo pergunta: como podemos desejar voltar para um lugar que, quando se está, não quer sair? Como podemos desejar voltar para um lugar que, quando se está, não se quer sair? Tá. A pergunta nem por que nós desejamos sair de lá, não é isso? É boa pergunta. Mas, porém, mesmo no mundo espiritual, nós temos o livre-arbítrio. Mesmo no mundo espiritual, nós temos o livre-arbítrio, tá? Nós estamos eternamente com Krishna no mundo espiritual, eternamente. Mas nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio significa assim, lá é tão bom que acaba meu livre-arbítrio, que eu não vou desejar sair de lá. Não! Você pode estar em qualquer lugar, você pode desejar sair. Assim? Acontece isso, por exemplo, no mundo material. Como falei já, uma pessoa casa, né? Um rapaz pobre casa com uma moça rica, muito rica. Ela é milionária, ela é uma herdeira de uma fortuna. E ela gosta muito de um casal legal, né? Tá tudo bem. Ele vai morar com ela lá no palácio dela, assim, feliz da vida, tudo bem. Tá ótimo, tá tudo certo. A família tá tudo certo. Os pais dela aceitaram o cara pobre assim mesmo, aceitaram, tá ótimo. Né? Eu lembrei da piada, né? Que o cara fala, Deus proverá, né? Assim. Aí um cara casar com a moça, um cara pobre casar com a moça rica, né? Ele chegou lá e o pai começou a entrevistar o rapaz lá. E aí, você trabalha com o quê? Não trabalho não, cara. Mas cara, como é que você vai sustentar sua esposa? Fala, Deus proverá. E tá. Mas você estuda, né? Você está estudando, né? Ela está quase formando, né? Fala, não, cara, eu saí da escola no primário ainda, sou semi-analfabeto. Mas, cara, como é que você vai fazer isso? Você não trabalha, não estuda. Como é que você vai manter a sua família? Deus proverá. E assim foi. Então, mas, para mim, então você tem uma herança para receber, né? Assim, seu pai é rico, a família é rica. Cara, minha família mora debaixo da ponte, entendeu? Cair morto. Mas como é que você vai manter? Deus proverá. Aí o cara foi embora, depois o pai ficou assim. Aí depois a mãe chegou para o esposo: e aí? Como é que é o rapaz lá? Ele é bom? É gente boa. Ele assim, ele confia muito em Deus, né? Não, mas como é que é? Deus proverá. Deus proverá. Ele acha, não, mas fala, ele confia que eu vou mantê-lo. Porque eu vou manter. Exatamente, mas assim, que Deus proverá, você fica. Ele tem certeza que eu vou manter. Deus proverá é o pai que vai manter. Então, assim, imagina, um rapaz pobre casado com a moça, mas a família, tudo bacana. Mas, como fala, out of the blue, de repente, sem mais nem menos, o cara começa a pensar assim: poxa, estou vivendo com minha esposa aqui, poxa, eu não tenho nada, tudo vem dela, do pai dela, a herança dela. Mas e eu, cara, eu não tenho nada. Como é que pode? Ele tem tudo, está com ela, né? Casou com comunhão universal de bens. Então, isso é a opção, né? Você pode casar com comunhão parcial de bens, separação de bens, ou com comunhão universal de bens. Quando o casal casa assim, quando juntou tudo, dos dois lados, né? Então eles eram casados assim, o cara não, mas eu não fiz esforço para nada. Tudo que eu tenho aqui, essa riqueza que eu tenho,
vem da minha esposa, dos pais dela. Eu quero ter minha própria riqueza, vou conquistar isso. E ele encasqueta e quer ir embora. Quando vai, não, fica aí, que isso, tá tudo bem, mas eu quero. E o cara vai embora, larga a esposa, larga a riqueza, porque ele tem um falso ego que ele não admite que ele não conseguiu pelos seus próprios esforços. Isso chama livre-arbítrio, não é assim? Assim no mundo espiritual. A alma está com Cristo, está perfeito, Cristo é o centro. E a alma, porque ela tem o livre-arbítrio, ela pensa assim, ela começa a querer, como é que é? Cristian, você é o centro de tudo, incrível. Como é que é essa posição sua? Eu queria saber como é que é ficar no centro de tudo. Ela quer saber como é que é ficar no centro de tudo. Cristian fala, mas é que isso... quem estudou geometria sabe, né? Você pode fazer, com o centro, você pode fazer muitas circunferências, né? Elas nunca se cortam, né? Você pega, tinha o compasso, né? Você vai mudando o ângulo do compasso, faz uma bola grande, pequena, então, tudo tem um centro comum, que já é um centro. Então no mundo espiritual tudo é perfeito, tudo gira em torno de Krishna. E aí está tudo perfeito. Mas a alma fala assim, Krishna, eu queria ficar no seu lugar, como é que é ser como você? Krishna, olha, aqui não tem jeito, não vai funcionar. Mas você quer então, Krishna, olha, tá bom, eu vou criar para você um lugar para você fazer isso. Um material. O Prabhupada fala que como a mãe está cozinhando e a criancinha quer mexer no fogo lá, mas ela vai queimar, né, assim? Vai se queimar. Então a mãe compra um brinquedinho e a criancinha faz a comidinha lá, fica cozinhando lá na terra, não sei o que, com plástico, né, assim? Um fogãozinho de plástico, né, assim? Não tem fogo. Então a alma não pode ficar no lugar de Krishna, mas ela quer saber como é que é. Curiosidade, Krishna, tá bom. Cria um material. E Krishna avisa, olha, não vai ser ruim. Não, Krishna, eu quero saber. Tá bom. Então, e aí, como falei, aí a primeira coisa, para a pessoa vir para esse mundo, tentar ser o centro, ela tem que esquecer que Krishna é Deus. Então, a primeira coisa é ateísmo. Então todo mundo aqui quer ser o centro. Todo mundo ele acha que é o centro. Tem certeza que o mundo gira em torno dele, ele é o centro. É falso ego, assim. Então esse é o falso ego. O material, cara, o material não tem mole para ninguém, não. Todo mundo aqui está no pau, como fala aqui em Minas, no pau da goiaba, vai sofrer pra caramba. Porque a gente fala, não vai não, mas vendo, né? Então, viu, Marcos? Nós temos o livre-arbítrio eternamente. Nós podemos desejar. Por aí que você fala, mas aquele que retorna a mim, nunca mais cai. E aí, quando nós voltarmos ao mundo espiritual, readquirir nosso corpo espiritual com Krishna, tudo perfeito. E agora nós estamos sofrendo, né? Como é que eu saí do mundo espiritual? Que bobagem. Pior erro nosso foi sair do mundo espiritual, né? Assim? Nós estamos aqui sofrendo, cara, tudo difícil. A mente, o corpo, tudo cheio de problemas, né? Assim? Quando nós voltávamos lá, quando nós tentávamos, nunca mais vamos querer saber se eu tomar o lugar de Krishna. A piada do rapaz pobre que dizia Deus proverá acaba assim. Tem uma notícia muito boa. Ontem diz rapaz, a má notícia é que ele é completamente pobre. E a boa notícia é que ele acha que eu sou Deus. Isso, cara. É isso mesmo, Marcos. Obrigado. Eu sabia, o Maharaj Namor contava essa piada, né? Ruim que ele é pobre, e é boa, ele acha que eu sou Deus, cara. Pelo menos isso tá bom, né? É isso, obrigado. Tinha esquecido, cara. Ficando velhinho, cara, esquecer das coisas, né? Os velhinhos têm esse problema, viu? Mas não conseguem nem contar as piadas direito, né? É isso mesmo, obrigado. Tá bom? Então é isso que é por isso, não tem perguntas, tá tudo certo, então muito obrigado aí, viu? Vocês aí do Rio de Janeiro. Quem está assistindo agora, quem vai ver depois, tá bom? Vamos encerrar por aqui, então. Haribo, Hare Krishna. Haribo. Hare Prabhupada, Hare Krishna. Sou muito baixo, né? Isso é. Meu computador tem um problema aqui. Viu? Desculpa aí. Agora, no final, cara, tinha que falar isso no começo. Viu isso que o Rio de Janeiro? Falou no final, cara. Agora já era, né? Então, na próxima. Tá bom? Na próxima vamos caprichar. Tá bom? Muito obrigado, reverências. Nitai Gora Premanandi Hari Hari Bo. Hari Krishna. Marcos, tá? O som tá baixo. Isso. Tem mais coisa aqui? Vamos ver.
Rora Premanandi, Haribo, Marcelo Haribo, Hare Krishna, Marcelo Magalhães, Haribo. Então, Jaya, obrigado. Vamos encerrar então. Encerrando aqui a história. Hare Krishna.